Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Bom dia, paz, saúde, alegria para você, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja na sua vida e através de você, outras pessoas sejam também abençoadas, que sejamos abençoados, que sejamos também uma bênção nas mãos de Deus e sejamos abençoadores. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus desta manhã profética, desta manhã especial que estamos iniciando aqui pelo rádio e pelas plataformas digitais a nossa semana. E hoje é segunda-feira, hoje é dia 30 de setembro, hoje fechamos o 9º mês, não é isso mesmo? 30 de setembro, então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus. Lembrando que estamos aqui com vocês de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Seja bem-vindo, você de perto, você de longe, você da Grande Curitiba, região metropolitana e você do nosso querido Brasil, nação abençoada por Deus. De norte a sul, leste a oeste, tem muita gente conectado com o Agir de Deus nesta manhã especial e inclusive você também que prestigia o nosso canal no YouTube. Um abração para você que já é um inscrito no nosso canal Agindo Deus, quem impedirá. Assistiu nossos programas pelo nosso canal no YouTube, por gentileza, dá o seu like aí, compartilha a pregação com outras pessoas. Vamos fazer com que este programa, que é um ministério, possa chegar para milhares de pessoas através do seu clique ou através do seu compartilhamento aí, tá certo? Agindo Deus, quem impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias no Brasil e no mundo. Minha gente, sexta-feira nós encerramos, né? Lembra? Dia 27 passado agora, hoje é dia 30, né? Sexta-feira, dia 27, nós encerramos os nossos 40 dias proféticos, hein? Foi tremendo, hein? Foi tremendo esses dias e tem muita coisa boa para acontecer, muita colheita, muita bênção. Então, ande de fé. Sempre eu coloco 3 palavras, né? Fé, a nossa conexão com Deus, a nossa comunhão com o Criador, a nossa fé em Jesus, Jesus que é o autor e consumador da fé. É muito importante nós termos força, a força de vontade, força de querer vencer, né? Não podemos parar, não é por causa de um obstáculo, não é por causa de um problema, não é por causa de alguém que talvez tentou te prejudicar que você vai parar. Pelo contrário, às vezes Deus permite que certas pessoas se levantem para tentar atrapalhar alguma coisa na vida da gente, mas é promoção. Quando Deus está no negócio, é promoção. Tem pessoas que pensam que vão nos destruir, estão enganadas. É como a história lá de Gênesis, né? Quando a gente fala de José do Egito, né? O famoso José do Egito. Então, quem que promoveu eles? Os irmãos deles, né? Venderam ele como escravo, né? Um pensou em tirar a vida dele, aí o outro falou, não vamos fazer isso não. Aí pregaram uma mentira ali pro pai dele, né? Enfim, e no fim ele prosperou, José prosperou, cresceu. Então quem permitiu tudo isso? Foi Deus permitiu. Então tá tudo bem. Então é isso aí, se você tem esse pensamento, você vai ter muita força para vencer. Então se alguém diz, fulano me prejudicou, beleza. Mas se você está com Deus e está fazendo a coisa certa, Deus vai honrar você. Eu penso assim, vivo assim e é assim que tem dado certo, porque a nossa força vem de Deus, minha gente. É a força de Deus, mas você tem que ter força de vontade também, né? Você tem que querer se movimentar, tem que querer fazer, né? Não queira tudo de mão beijada. Tem gente que não faz nada e quer ter retorno, né? Tudo na vida é trabalho, meu amado. É verdade, é trabalho, é dedicação, é força de vontade, tem que querer também, né? Tem que querer se envolver e fazer. Agora tem gente que para e quer que tudo venha em volta dela sem ela fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa, meu amado. Essa é a verdade. E quem tem fé tem que ter boas atitudes, tá certo? Boas atitudes. Então, vencemos essa etapa e vai ter coisa boa chegando aí em nome de Jesus. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, na força do seu poder. Poder de quem? Poder de Deus, pessoal. Poder de Deus. Então, fé, força, ok? Essas 3 palavrinhas. Fé,
força e foco. Foco, focado, foque. Você é um empregado, você está trabalhando, então foque no teu negócio, foque no teu trabalho, né? Então é isso, foque naquilo que você precisa estar focado para crescer, para prosperar, para ir para frente, é assim que funciona. E cuidado com as distrações. Todos nós passamos por distrações na vida. Você está focado numa coisa, vem uma distração e você se envolve com aquilo ali, e de repente você perde o foco. Você sai do principal, tá entendendo? Então foco é fundamental. Foco nas coisas de Deus, foco em coisas boas, foque no positivo, foque, entendeu? Você tem que estar focado na sua vitória e seja feliz. É isso, fé, força, foco para você superar os obstáculos. E o ministério já diz, né? Agindo Deus, quem impedirá? Nós estamos conectados com o agir de Deus. Se estamos firmados em Cristo, Deus está agindo e ninguém vai impedir o agir de Deus. Ninguém, mas ninguém mesmo, porque Deus é Deus e Ele sabe o que faz, Ele sabe de tudo e estamos muito bem, graças a Deus. Estamos animadaços, né? Estamos muito animados porque a nossa força vem de Deus, a minha fé está nele e eu estou focado. Então não tem como ser feliz fazendo essas três coisas. Fé. O que mais? Força e foco, tá bom? Se você gosta de interagir conosco, escreva aí. Escreva, vamos ver se você está prestando atenção. Escreva e mande para nós aqui pelo WhatsApp do Agindo Deus. Fé, força e foco. E se você quiser escrever uma quarta palavra que você gosta de falar, fale então. Escreva aí. Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, que maravilha, o agir de Deus está forte. Daqui a instantes vamos entrar em oração. Vamos apresentar todos os pedidos, estamos recebendo de várias partes do Brasil e fora também da nação, alguns pedidos de oração e nós vamos orar por você. Só pediria a você que está realmente em conexão com a gente, tivesse calma, acalma o teu coração, essa é a palavra que eu tenho para te dizer nesse momento, acalma o teu coração. Fique tranquilo, não fique desesperado, tudo tem uma solução e creia, se você está nos ouvindo, já é um grande sinal que Deus tem um plano especial para você, Ele tem a bênção que você precisa e a bênção que Deus vai entregar para você, ela vai ser maior e melhor do que aquilo que você está pedindo. Ouviu bem isso? A bênção que Deus vai entregar para você vai ser maior e melhor do que aquilo que você vem pedindo. Deus sempre faz acima daquilo que nós pedimos. A Bíblia inclusive diz que às vezes nós não sabemos pedir como convém, né? A gente faz alguns pedidos e às vezes a gente não faz corretamente. E talvez esteja correto, mas Deus, Ele nos surpreende. Nosso Deus é um Deus de surpresas, né? E quando Ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele enviou justamente para salvar a nossa vida. Ele investiu. Jesus, Ele foi plantado para salvar a humanidade, né? Ele foi concebido, gerado por obra do Espírito Santo. Então você sabe disso. Então Ele sabe o que faz. Então Deus investiu. Jesus, foi um investimento, foi a sua semente, Ele plantou. E antes de eu ler um texto que eu vou falar sobre semeador e semente, eu quero deixar aqui dentro dessa palavra inicial aqui, justamente no livro de Isaías, isso aqui, ó, Isaías 64, o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você está esperando em Deus? Interessante que esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele também fala esse texto em 1 Coríntios 2,9, né? Ele fala sobre isso aqui, que através de Cristo, ele está dizendo
algo importante. Eu vou ler para você o mesmo texto agora em 1 Coríntios 2,9. Paulo, ele copiou, ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, de Isaías, você está entendendo? 1 Coríntios 2, o verso 9. Olha que lindo isso aqui, eu amo demais esse texto aqui. Tem que ler sempre esse texto aqui para fortalecer a gente, né? Olha o que ele escreve aqui, ó. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Olha que lindo isso aqui. O verso 10 diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É isso aqui que eu quero deixar numa introdução, mas eu quero ler aqui agora um texto que fala justamente sobre a semente, sobre o semeador, fala também sobre 4 tipos de terrenos. Preste atenção para você ver como é interessante essa leitura aqui. Eu vou ler quase que na íntegra aqui. Está escrito em Marcos, no Evangelho de São Marcos. Marcos capítulo 4, eu vou ler a partir do 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Era comum Jesus dar os seus ensinamentos utilizando parábolas. E é muito interessante esta parábola aqui, que a gente aprende muitas coisas mesmo, né? E o que é uma parábola, né? Ele transmite aqui uma breve história contada como forma de uma analogia, justamente para ilustrar uma verdade espiritual. Uma verdade espiritual. É interessante isso aqui. E agora eu vou ler a explicação de Jesus. Eu vou ler o que Jesus explicou. Já está tudo pronto aqui, esse ensinamento aqui. E é muito importante você entender essa questão. Olha que interessante. Ele fala aqui de alguns lugares, né? Você vê que ele fala aqui à beira do caminho, ou junto do caminho, né? Ele fala um outro tipo de terreno aqui também. Ele fala sobre entre pedras ou pedregais, né? Também entre espinhos e a terra boa. Então, 4 tipos aqui de terreno. Ele saiu a semear, né? Então, amado e amado ouvinte, essa parábola aqui do semeador, a gente pode lembrar, eu lembro assim, quando a gente viaja, principalmente para o interior do Paraná, a gente está aqui em Curitiba, a gente conhece um pouco o trecho, mas você vai observando ali as plantações, as fazendas, sítio, né? Com você não é diferente, né? Você sai para uma viagem, né? De carro, talvez até de ônibus, né? E você vai contemplando as plantações, é muito interessante. E é interessante que a gente tem que trazer uma reflexão do significado de lançar as sementes. Então, quem lança uma semente, consequentemente, vai ter resultados. Você está entendendo? Vai ter resultados. Existem vários tipos de semente. Mas aqui no texto específico, Jesus começa a explicar. O pessoal aqui que ele estava falando na época não compreenderam muito bem. Daí ele começou a explicar. Está escrito que a explicação de Jesus em Marcos capítulo 4, a partir aqui do verso 14, ele começa a explicar. Ele diz assim, olha,
O que semeia, semeia a palavra. Vou dar uma pausa aqui. Jesus fala assim, o que semeia, semeia a palavra. Evidentemente, aqui está falando da palavra de Deus. Está falando da pregação do evangelho. Está falando das boas novas de salvação. E eu quero dar um alerta para o povo abençoado que me ouve, para que vocês evitem entrar em debates, entre aspas, religiosos, em debates, principalmente no momento que nós estamos vivendo no Brasil, nesse período. Você está entendendo? Você é inteligente, você entendeu o que eu estou falando. Então, não perca a essência do evangelho. Não perca o teu amor por Jesus. Não perca a alegria de ser um verdadeiro cristão, de ser uma pessoa que serve ao Senhor Jesus, que tem a presença do Espírito Santo. Evite complicar. Nós estamos em um tempo que não podemos parar a evangelização, a divulgação de Jesus, daquilo que Ele fez na sua vida. Olha quantas coisas. Aleluia. Há uma unção do Espírito Santo muito forte. Deus está nesta palavra como sempre esteve, porque a palavra é de Deus. E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Deus está me inspirando a dizer para a nação brasileira, para você que está me ouvindo, tenha prudência nas suas palavras. Tenha prudência. Seja mais zeloso, mais cauteloso. Eu pedi no início do programa, quem está comigo pelo rádio desde o início, e eu falei 3 palavras aqui, né? Fé, força e foco. E dei uma pequena explicação no início aqui da programação de hoje, mas também pedi que vocês escrevessem para nós e escrevessem uma 4ª palavra. Tem uns que escreveu atitude, outro obediência, né? Enfim, tantas palavras vocês escreveram, né? Determinação, resiliência, beleza, bacana, eu gosto disso, de palavras. Mas aqui Jesus, Ele está falando, olha, o que semeia, semeia a palavra. Então nós estamos aqui semeando o quê? A palavra de Deus, para que vidas venham conhecer a verdadeira palavra que é Jesus, o verbo. Olha que lindo esse texto aqui que fala de João. Olha só que lindo isso aqui, minha gente. Preste atenção, não perca o foco aqui do ensinamento de hoje. Em João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então preste atenção. E no verso 12 de 1 João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então aqui, esse princípio, né, quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, ele está falando sobre isso. Jesus, o verbo, com Deus, o Deus da criação. Então o verbo aqui é Jesus Cristo. É a expressão eterna, definitiva de Deus, minha gente. Então preste atenção. João declara que Jesus era o agente divino responsável por toda a criação. Então nós estamos falando de Jesus, do verbo, da palavra. E só Jesus pode dar a verdadeira paz para você. Só Jesus pode dar a verdadeira alegria para você. Só Jesus. Não é uma religião. Não. É Jesus Cristo, o Deus eterno, todo-poderoso. Jesus, ele diz em Mateus 28:18, ele fala dele mesmo. Ele diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele tem todo o poder. Nós estamos com ele. Ele está conosco. Ele está nessa embarcação. Eu disse para as pessoas que lessem neste mês de setembro o livro de Atos. Algumas pessoas, né, não foi como a gente fez do livro de Provérbios, mas a gente tem uma sugestão, né? E ali eu pude, no livro de Atos, por exemplo, tirar algumas reflexões na vida de Paulo,
e dos seus discípulos que andavam com ele, né, os seus companheiros de ministério, de algumas viagens missionárias que ele fez, né? E ali, uma delas, ele estava numa embarcação e ali tinha 276 pessoas. E a navegação foi difícil, teve uma tempestade, o problema foi piorando a situação, mas naquela embarcação tinha um homem de Deus, Paulo, o apóstolo Paulo estava lá. E ele falou: gente, esta viagem vai ser muito complicada, mas o Deus que eu sirvo, que eu temo, Ele vai nos sustentar, ninguém vai se perder aqui. E diz o que? No final eles chegaram em terra, todos vivos, perderam a embarcação, perderam o navio ali, foi destruído. Mas as pessoas, as 276 pessoas sobreviveram, porque teve um homem ali que deu direção para aquelas pessoas que estavam desesperadas, estavam preocupadas, não sabiam o que fazer. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo que usou Paulo naquela navegação possa estar me usando nesta manhã para acalmar o teu coração. E que você que está me ouvindo também seja como ele, usado pelo Espírito Santo para acalmar essa tempestade que está aí dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro da sua empresa, dos seus negócios. Que você possa compreender que nós não estamos isentos, imunes das tempestades da vida, das coisas que acontecem, que às vezes tenta tirar a sua paz, a sua alegria. Mas se você está na embarcação, que Jesus está presente, Ele vai acalmar essa tempestade. Mas você tem que aprender a andar nesta fé. Você precisa aprender a entender que Ele prometeu a sua presença conosco. Jesus, Ele disse: olha, no mundo vocês passaram por muitas aflições, mas tenha bom ânimo, eu vou estar com vocês. Ele prometeu a sua presença, Ele deu uma ordem e Ele disse: olha, ouça a minha ordem, ouça a minha palavra, ouça o que o Espírito Santo diz e apenas obedeça. Entre tantas palavras que nós recebemos hoje de vocês, que estão interagindo com a gente aqui, alguns escreveram obediência. É isso aí, obediência. Obediência àquilo que Deus está pedindo para você fazer. A obediência abre portas. A obediência a algo que Deus está falando para você fazer e você sabe que é de Deus e é totalmente de Deus, está na palavra do Senhor aqui na Bíblia. É só você obedecer, é só você colocar em prática. Inclusive eu separei aqui um comentário aqui que eu estava fazendo um estudo para ministrar aí a palavra para vocês. E é interessante que eu achei uma palavra aqui de algo interessante. A palavra ame. É como se fosse um acróstico, né? Diz, né? Ame. A-M-E. O que significa esse A? O que eu poderia dizer esse A? Esse A você possa colocar ao lado de coisas que você precisa aplicar. Então, A é de colocar em prática, ou seja, aplicar. O que você está ouvindo da parte de Deus e você não está colocando em prática, não está aplicando? Nós não podemos ser pessoas que só pegam informação, mas não sabem o que fazer com essas informações. Está cheio de filhos e filhas de Deus, né, se envolvendo em tanta coisa deste mundo e estão até se corrompendo, até liderança, né, colocando os pés pelas mãos e pagando mico aí na internet. Pagando mico. Ou seja, por quê? Porque estão perdendo o foco. Pessoas destemperadas, pessoas que está faltando, né? A Bíblia fala a temperança, o fruto do Espírito. Nós temos que entender, meus amados e queridos, você que professa a sua fé em Cristo Jesus, nós temos que pedir ao Senhor que nos dê, sabe, o fruto do Espírito. Uma delas é a temperança, o equilíbrio. Quantas pessoas, às vezes até conhecidíssimas no mundo, né, e no Brasil então, às vezes por causa do momento que está acontecendo no Brasil, né, acabam falando demais, acabam falando até que não deve. Pessoas que às vezes tiveram um chamado, têm um chamado brilhante, mas de repente nesse período eles parece que vira outra pessoa, parece que fica até perturbado. Então minha gente,
Cuide da sua vida, da sua comunhão com Deus. Priorize Deus na pessoa de Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Priorize o seu amor para com a sua família. A família é a base, uma família estruturada. Porque esses dias eu estava ouvindo uma entrevista de uma pessoa que se converteu há um tempo, e eu achei interessante o que ela falou. Ela escreveu um livro e ela falou assim, olha, ela tem Jesus, a família, ela, a esposa, a família, e ela disse assim, olha, a minha família não é perfeita, mas ela é funcional, né? Ou seja, está buscando funcionar corretamente, dentro dos princípios da palavra, né? Então é interessante isso, e quando a gente perde o controle, né, ou não tem um controle emocional, a gente começa a sair fora do trilho do projeto de Deus. É isso que Deus está falando para a gente, nesse 30 de setembro que estamos fechando o mês que nós encerramos também os 40 dias proféticos, encerramos na sexta-feira agora, dia 27 de setembro, né? Então nós temos que entender que temos que ver, será que nós estamos aplicando os princípios da palavra no nosso dia a dia, ou será que a gente só tem informações na nossa cabeça, no nosso intelecto, mas só conhecimento, mas não está gerando ação, não está gerando aplicabilidade, ou seja, no dia a dia. É isso. Tem sentido eu dizer que eu tenho amor por Jesus, que eu amo Jesus, que eu amo a Jesus, mas eu tenho palavras de ódio, de raiva contra pessoas? Vamos pensar nisso, vamos analisar nisso. Talvez o que eu esteja falando aqui, eu sou apenas um grãozinho no mar, um grãozinho. Mas quem sabe para você isso que eu estou falando tem significado e você vai crescer e desenvolver. É certo que nós, até prova ao contrário, nós temos uma liberdade de expressão, de falar, e cada um é responsável por aquilo que fala, mas às vezes não convém. Às vezes não convém eu dar a minha opinião com relação a um certo assunto. Às vezes não convém, é um direito meu de não dar uma instrução numa certa área. Às vezes não convém. Depende. Como diz a Bíblia, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e tempo de ficar quieto, de ficar em silêncio, não é? Então que o Espírito Santo nos dê sabedoria para isso, para cada dia. Para que você não fique aí, de repente, dividindo a sua própria família, né? Dividindo os próprios irmãos da fé, por coisas que depois, num certo dia, vai passar, aí eles se entendem entre eles e a gente fica aí com cara de bobo. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é uma mensagem totalmente espiritual, para a gente não se contaminar com essas pessoas radicais. Bom, vamos lá. Tem outra letra que eu separei aqui, a letra M. M, eu colocar diante de mim o que eu preciso mudar. M de mudar, de mudança. Mudança. O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso mudar como um filho de Deus, como servo do Senhor, como pastor, como pai, como marido? Pense nisso. O que você tem que mudar? Você tem que fazer uma autoanálise da sua vida. Que área da tua vida? 40 dias proféticos foi para você refletir e Deus está pedindo mudança. Deus está falando comigo, eu preciso me mudar nisso, então vou mudar. Então é muito particular isso que eu estou falando. O ensinamento é para todos nós, mas cada um sabe qual é a área da tua vida. Você sabe, você é inteligente. Você tem neurônios aí nessa cabeça, tem memória, tem pensamento, você pensa, você analisa, você é um ser analítico. Você tem que analisar. Você não pode, nem você nem eu. Eu escuto várias coisas, mas nem tudo me interessa. Aquilo que é bom eu retenho, aquilo que não presta eu deleto. Você está entendendo? A gente tem que ter essa sabedoria, ajuda divina para isso. Então, coloque do lado o que você precisa mudar. Então, a letrinha A é de aplicar. O que você precisa aplicar na vida para melhorar? Seja a tua questão espiritual, teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com a tua família, a tua vida profissional, os teus negócios. Essa palavra também é para a área dos negócios, do business, dos seus negócios, da sua empresa, do seu empreendimento, da sua profissão. De repente você não está tendo sucesso no teu negócio porque você não está aplicando algumas coisas importantes na tua área profissional. Você pode levar essa palavra também nesta área. Deus me dá essa graça para ensinar dessa maneira. E outra palavra é a letra E. Coloque do lado das coisas que você precisa ensinar. O que você precisa ensinar?
O que você precisa ensinar? Salomão, em Provérbios 22:6, ele diz, olha, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando vier ficar adulto, não se desviará dele. Entendeu? É isso. O que você precisa ensinar? O que você já aprendeu das questões da sua vida em Cristo? Você tem amor por Jesus? Você tem Jesus como o seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor? Você já sabe de tudo isso? Então o que você está ensinando para os outros? O que você está passando para frente? Pense nisso, é isso que Deus está falando. E a nossa conclusão, agora eu leio o que Jesus fala do significado de cada terreno. Marcos capítulo 4, o verso 14, ele diz, o que semeia, semeia a palavra. Então aqui está falando da palavra de Deus, da evangelização, pregar o reino de Deus, mas também eu quero intitular essa palavra, toda palavra tem poder, tudo que nós falamos em forma de uma palavra, ela tem um poder. Então, cuide-se com o que você fala, entendeu? Tem isso também. Aí Jesus fala assim, ó, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Você percebeu? Então a palavra foi semeada junto do caminho. Aí Jesus está explicando o que significa junto do caminho, à beira do caminho. Ele está falando, ó, a palavra foi semeada lá. Mas a pessoa ouve a palavra, mas o inimigo vem e faz a tua cabeça. Fala, não é bem assim, isso aí não precisa não, e não sei o que, não sei o que. Ou traduzindo, faz a tua cabeça e tira aquilo que foi semeado. Está entendendo? Depois ele diz assim, e da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. É aquele famoso empolgado, né? A empolgação, aquela empolgação que vai passar. É mais ou menos isso. Ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É o que está acontecendo nos dias atuais. Por que eu tenho falado aqui bastante? O evangelho de Jesus é simples. O evangelho de Jesus. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é Jesus, não é outro homem, não é outro líder, é Jesus Cristo. E ele diz assim, e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Preste atenção que todos ouvem a palavra. Todos estão ouvindo. Mas cada um vai ter um tipo de resultado. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Agora, para encerrar, Marcos 4:20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Que o meu coração, o teu coração, prezado ouvinte, seja a boa terra. Que a palavra de Deus está sendo semeada e está dando fruto, ou 30, 60, 100 por um, está dando fruto. Aliás, ele nos chamou para que possamos dar fruto, sejam frutíferos. E para dar fruto, você tem que estar ligado em Cristo, em Jesus. Que Deus abençoe você. Nós fechamos o mês de setembro e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então fique com esta palavra de fé. Foque, tenha fé em Jesus, foque nas verdades de Deus e tenha a força do Espírito Santo para vencer os embates da vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por esta manhã preciosa, por este momento espiritual, por este momento de interatividade também com os ouvintes que puderam participar aqui no ao vivo, pelo seu WhatsApp e outros que comentaram algo, e nós aproveitamos aqui, Senhor, para ler a participação de muitas pessoas. Ó Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Fortaleça a fé
a nossa fé, renove as forças de cada ouvinte, de cada pessoa, meu Pai. Que ninguém se perca, que ninguém perca, Senhor amado, o seu trajeto que o Senhor traçou para esta pessoa. Ninguém saia, Senhor, daquilo que o Senhor desenhou para nós, daquilo que o Senhor já colocou em nós, que possamos ser fiéis ao Senhor até o fim, tementes à Tua palavra, sejamos cheios do Espírito Santo, Pai, e que neste dia e nesta hora derrama sobre todos o óleo do Teu Espírito Santo, Pai. Renove as forças deste homem e desta mulher, ó Pai. Cubra com o Teu sangue, Jesus, cada pessoa, cada ouvinte, cada um que recebe essa instrução e recebe esta oração. Nos livra, Senhor, de todo o mal, ó Pai. E obrigado pelo mês de setembro que encerramos hoje, Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando nessa semana e no novo mês que está chegando, Pai. Abençoa cada ouvinte de qualquer parte do Brasil e do mundo. Inclusive a nossa ouvinte lá na Alemanha, que compartilhou que ela está nos ouvindo lá também, Senhor. E onde chegar, em qualquer parte do planeta Terra, Senhor, que chegar esta palavra através do nosso canal no YouTube, através de uma rede social, Deus libera o Teu favor sobre todos. E haja salvação nesse dia. Vidas venham se entregar a Cristo hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Restaura este coração, restaura esta vida, restaura o ânimo desta pessoa. E os enfermos sejam curados agora. Em o nome de Jesus, nós decretamos saúde, paz, alegria e vitória para você. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração essa água se torne um remédio espiritual. Abençoa os documentos, chave da casa, do carro, e abençoa também, ó Pai, a vida econômica e financeira dos ouvintes. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que têm abençoado o nosso ministério. Recompensa cada um deles, Pai, que eles continuem firmes, tanto hoje, dia 30 de setembro, e a partir do mês que vem eles continuem semeando também, para que eles possam colher tudo que eles estão plantando no nosso ministério. E que a bênção da saúde, da paz, da alegria e da prosperidade de Jeová Jiré seja sobre cada um de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.